Podcraft, facilitando a costura. Quem vê um professor que admira e cujo trabalho acompanha, por vezes não sabe de toda a sua trajetória até o seu conhecimento chegar ao mercado. Além disso, cada vez mais o profissional de artesanato está empreendendo. A diferença é que dessa vez ele sabe que está empreendendo. Afinal, quantos artesãos a começar seguem como a música, deixando a vida os levar? Desse modo, o perfil dos profissionais de mais destaque é aquele que faz, ensina e empreende, assim como orienta o empreendedor. Mas eles são menos raros do que você imagina. Então, vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Facilitando a Costura. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft, Beth Monta, temos buscado alternativas para tornar esse podcast possível e acessível a você, e eu acho que nós encontramos o caminho, a melhor maneira de trazer o Podcraft até você. Como nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, agora também estamos dedicando tempo e atenção ao Clube Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde estamos esperando por você de segunda a quinta-feira, das 16 às 18 horas, e na sexta tem Happy Hour live ao vivo lá no Instagram. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, nas nossas redes sociais e no site do canal Craft. Lembrando que você pode ser um sócio assinante do Clube Craft Brasil e para saber das condições e vantagens é só entrar em contato com a gente, porque tá bom demais. Além disso, também começamos um trabalho de notas rápidas sobre o universo artesanal com o canal Craft Lê e queremos saber se você tem acompanhado e gostado. É claro que nós mantemos máxima atenção ao nosso Podcraft, que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto os nossos entrevistados. E por falar nisso, hoje vamos conversar com Cris Kondo, ela que é linda, dinâmica, empreendedora e super professora de costura criativa. A conversa ficou ótima e a gente convida você para ouvir. Bora lá, Beth Monta? Olá, todo mundo, muito bem-vindos. O nosso Podcraft de hoje está especial, muito bom. Ela é linda, sofisticada e comprometida a ensinar uma costura descomplicada. Além disso, ela empreende e dá dicas para suas alunas. Afinal, o professor de artesanato hoje é aquele que orienta a fazer, mas também a vender, a fazer dinheiro com o seu trabalho artesanal. Nós ainda temos o prazer e a honra de compartilhar da sua companhia e de seus ensinamentos diariamente lá pelo Clubhouse, na nossa Hora do Vício. E foi justamente por isso que a trouxemos para cá, para contar a sua história e inspirar a você, tanto quanto ela nos ensina e nos inspira. Muito obrigada, Cris, por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco no nosso Podcraft. Muito obrigada pelo convite, meninas Beth e Faiga. Muito, muito feliz. Não imaginava um convite desse. Fico muito honrada de participar do podcast de vocês e poder contribuir com o máximo que eu posso fazer aqui, ensinar. Não sou eu também vivo aprendendo, estou aprendendo muita coisa, mas o pouco que eu sei eu tento dividir com outras pessoas que estão começando, que estão aí, estão meio perdida no caminho, ou mesmo quem já sabe, a gente sempre tem alguma coisa a aprender. Ai, muito bom. Mas, Cris, conta pra gente, como que foram os seus primeiros contatos com o artesanato e com a costura? Da onde que veio essa tua ligação tão bacana? A costura, o artesanato está na minha vida, desde sempre, né? Desde os meus 15 anos, o artesanato sempre teve ali na minha vida, apesar de ter ido embora fora daqui, mas sempre tive ligado. Era rapidinho, uma breve história. Eu tinha 15 anos, meu pai tinha ido embora para aquela leva de ir embora para o Japão e todo mundo fazer, e eu fiquei com a minha mãe, com as minhas irmãs, e aí a gente também, para ter uma segunda renda, começou a pintar pano de prato, e eu fazia pintura em pano de prato para ajudar. Entendi. E ali foi o primeiro coisa de artesanato. Minha mãe sempre costurou, minha mãe costurava para fora, e aí a gente pintava, fazia bainha de crochê, enfim, vendia. Depois eu fui embora, sempre tive muita coisa ligada à mão, e aí meu ramo lá fora foi ter uma empresa de decorações de festas, e aí eu fazia decorações de festa e fazia biscuit. Isso lá no Japão? Lembrancinha, lá no Japão. Ai, que legal, Cris. Eu tinha uma empresa.
Eu tinha uma empresa de decoração de festas lá, porque assim, o mundo... lógico que quando eu fui trabalhar em fábrica, fui trabalhar em campo de golfe, e depois de alguns anos eu comecei a empreender lá fora. E aí o que eu vi no ramo? Que estava tendo muitos brasileiros, e a cultura japonesa com a cultura brasileira são diferentes, eles não comemoram festas de aniversário que nem a gente comemora. O máximo que eles têm é um bolinho ali e pronto. Só que brasileiro sempre foi aquela cultura de primeiro filho que nasce, e aí tem festa de 15, festa não sei do que, festa de 1 ano. E aí eu vi, na época, muitos anos atrás, que não tinha isso. Eu lembro que no Japão todo, a gente eram 4 brasileiras que fazia festas para brasileiros, e tinha lotado de brasileiros. Então a gente começou a entrar nesse ramo de festa. Era eu no estado, bem longe do outro, então deu para a gente abranger. E eu fiquei, 11 anos fazendo decorações de festa lá. Nossa, que legal. Até eu vim embora. E o bom nessa devia ser de decoração... O bom que devia ter uma variedade de material diferente, porque, né, as coisinhas, eu acho que tem mais acesso, não tem? Ao tipo de material? Não, Beth. Não? A gente tem certo tipo de acesso, mas brasileiro sempre teve. Quando a gente mora fora do Brasil, eu falo que brasileiro é um bicho terrível. A gente está aqui no Brasil, a gente quer as coisas de fora, Estados Unidos, não sei de onde, não sei de onde. Quando a gente está lá fora, a gente quer as coisas do Brasil. Então o pessoal queria as coisas do Brasil, queria aquela festa. Antigamente era toalha de cetim e peças de isopor. Lembra que tinha o Palácio dos Enfeites em São Paulo? Sim. Eu vinha para o Brasil, normalmente uma vez por ano, vim fazer curso no Palácio dos Enfeites. Às vezes eu importava as coisas do Palácio dos Enfeites, fechava as caixas e mandava. Você chegou a conhecer a Clarice, que era ela que desenvolvia as festas do Palácio? Eu trabalhei muito com o Palácio dos Enfeites. Olha, eu não lembro, Beth, eu não conheço, assim, eu lembro porque eu vinha, ficava 2, 3 meses, e o que eu dava para mim correr e fazer curso aqui, então eu não memorizava. Eu lembro que eu vim fazer um curso no Palácio dos Enfeites para esculpir isopor. Lá eu encontrava as placas de isopor. Então, assim, nessas de eu vir embora, eu vim aprender a esculpir um pouco, porque o volume de caixa para sair daqui era muito grande. Isopor é uma coisa frágil. E imagina, um castelo todo montado, que tamanho de caixa? Nossa, gente. Então, muitas coisas eu mandei daqui para lá, realmente. Eu importava as coisas para mim fazer acesso, mas muitas coisas eu desenvolvi. Painel de festas eu pintava. Que como eu já vinha de trás pintando, eu consegui pintar painel de festa. Enfim. Que legal, que legal. Foram 11 anos. Estava improvisando, né? Isso, Faiga, é isso mesmo, improvisando. Aí, nessa de fazer decoração, você tem que fazer lembrancinha. E aí, eu entrei com o biscuit. Biscuit também foi uma coisa que eu acho que eu fiquei 17 anos fazendo biscuit na minha vida. É uma paixão minha, uma segunda paixão. Na verdade, era a primeira, né? Porque eu não tinha esse mundo de costura. E aí, eu modelava muito. Amo modelar. E aí, eu lembro que eu fui fazer biscuit no Japão, só que você não tinha material. Aí você começa a testar uma coisa aqui, outra ali, não tinha vaselina. Enfim, a gente vai se adaptando. E foi. Então, o artesanato está lá. Eu vim embora para o Brasil quando eu tomei a decisão de falar, não, chegou, eu estou agora há 11 anos no Brasil de volta. Eu falei assim, bom, eu vou fazer o quê? Né? Tinha uma coisa que eu fazia, que eu gostava muito, que era massagem relaxante, e aí eu fui fazer um curso. A minha irmã tem um estúdio de pilates aqui em Peruíbe, eu tinha comprado um apartamento em Peruíbe, e aí quando eu tomei a decisão de vir embora, eu falei, gente, eu vou fazer o quê no Brasil? Vou fazer decoração de festa? Você está em Peruíbe agora, mas você é de que região do Brasil? Eu sou de Registro. Interior de São Paulo. É perto também. Interior de São Paulo. É perto, dá 1 hora e pouco. Eu vou dar aula. Eu dava aula antes da pandemia, eu dava aula lá. Registro. É pertinho. E aí... então, e numa das vindas embora para o Brasil, eu comprei um apartamento aqui em Peruíbe até, né? Por isso que eu tô em Peruíbe por conta disso, porque eu tinha um apartamento aqui em Peruíbe. E aí eu falei, vou fazer o quê? Aí minha irmã falou, tinha montado um estúdio de pilates para eles aqui. Eu falei, vou fazer, acho que massagem, porque era uma coisa que eu gostava muito. Mas mesmo assim eu trouxe as coisas de decoração de festa, os equipamentos.
As decorações eu vendi, as bexigas, algumas coisas eu trouxe, porque eu não sabia exatamente. Se eu ficasse em Jundiaí, onde minha mãe tá, onde a minha outra irmã tá, eu ia para decoração de festa. Mas eu sempre amei praia, né? Então eu acabei optando vir para Peruíbe fazer isso. E aí fiquei aqui fazendo massagem, aí de repente se tá ligado com artesanato. Aí fui numa lojinha aqui no centro da cidade, onde pintava caixinha. Fiz amizade, comecei a fazer umas aulas de MDF por terapia. E aí a Solange, que era uma amiga minha, se tornou uma amiga, viu que eu fazia biscuit, ela me chamou para mim dar aula de biscuit. Dei aula de biscuit, mas não foi muito, porque não é todo mundo que faz biscuit, não é todo mundo que se sente à vontade, acha que é uma coisa muito difícil. E você já tinha dado aula antes? De biscuit? Não, de qualquer coisa. Quando que você percebeu? Falou, nossa, eu sei ensinar também. Eu sou professora. Sabe quando, também. Faiga? Quando foi um pouco antes de eu vir embora para o Japão, eu tinha feito vários cursos de balões, de como fazer arranjos de balões lá no Japão. E aí, curso japonês mesmo, de qualidade. Até tentei participar de uns eventos competitivos que tinha de balões de uma marca importada aí, de balões da Colatex. E aí, quando foi para mim vir embora, eu percebi lá assim, porque os brasileiros estão lá, mas eles não se prontificam muito a estudar a língua japonesa. E tem vários cursos no Japão, não que eu saiba falar fluentemente, mas me virava muito bem para me comunicar, pelo menos. E aí eu falei assim, gente, acho que dá para mim dar curso. E a pessoa falou, ai, Cris, você sabe fazer esses arranjos, porque não sei o quê. E eu precisava fazer uma grana para vir embora. E aí eu comecei a dar curso de balões, de como você fazer os balões, as decorações. Então começou lá a onda de dar aula. E aí eu percebi que eu acho que era um caminho legal, mas não imaginava que eu queria virar professora de alguma coisa, não pensava. Na época eu queria fazer grana para mim vir embora, eu precisava fazer grana mais para mim vir embora. Foi aí que eu comecei a dar aula. Nessa de vir embora, que a Solange daqui falou da lojinha, falou assim, Cris, dá aula de biscuit? Eu falei, eu fecho uma tarde no estúdio, lá na minha sala de massagem, e venho aqui dar como terapia também. E aí comecei a dar. Aí o pessoal gostou e foi ficando, algumas alunas, mas não era uma turma que enchia de biscuit. Muita gente começava, mas não continuava, porque achava o biscuit difícil, porque achava que não sabia modelar. Enfim, até que entrou a onda, começou o boom dos panos, dos tecidos, do patchwork, e a gente ia na feira, eu ia na feira na Mega Artesanal todo ano. E minha irmã, na época, minha irmã já costurava um pouco antes de eu vir embora, minha irmã já fazia patchwork aqui no Brasil, nem tanto que eu trouxe uns materiais, enviei alguns tecidos, alguns materiais, mas, gente, me arrependo até hoje, porque eu não aprendi. Eu ia nas lojas, eu não entendia nada, mas eu comprava para ela. E aí ela virou e falou assim, Cris, esse ano é tecido, eu vou trazer tecido para a loja, você trate de aprender patchwork, estava no auge, para você vir ensinar. Eu falei, Solange, eu só sei costurar, eu sabia costurar, isso eu sabia, sentar na máquina e costurar reto eu já sabia, porque eu fazia as toalhas de festas, das minhas festas. Eu não sabia nada, eu não sabia técnica, não sabia nada. Aí eu fui com a minha irmã. Fui lá, eu lembro que eu passava algumas semanas, alguns finais de semana, eu subia e ela me ensinava as técnicas de patchwork que ela ia aprendendo. Aí eu vinha aqui, eu só ensinava o que eu aprendia lá, porque eu não tinha tanta coisa assim. É assim que nasce o ateliê Paula e Cris Kondo com a sua irmã? É aí que tem a história do surgimento do ateliê? Não. Sabe quando que nasceu, Beth? Foi quando eu falei para vocês. Comecei a costurar alguma coisinha, assim, ela lá dava algumas aulinhas e eu continuava na massagem aqui e comecei a dar umas aulinhas aqui. O ateliê Paula e Cris Kondo nasceu foi quando eu fui numa feira em São Paulo com ela, eu acho que era na Casa Verde até, ou na São Luís, não lembro. E a gente comprou um projeto que a gente pagou na época, 8 anos atrás, R$80 um projeto em PDF, sem foto, sem nada. Só tinha escrito e o molde. R$80. Aí a gente falou assim, era de uma mala, Beth. A gente falou assim, ai, mas tá linda essa mala aí, de uma Bam que tá no mercado até hoje.
tá linda, mas vamos comprar? E aí a gente racha, né? Porque R$80 há 8 anos atrás. Era uma grana, né? Um projeto é caro. Imagina há 8 anos atrás. Vamos rachar e a gente faz junto. Quando a gente comprou o projeto, chegou em casa, que a gente começou a destrinchar, fazer, a gente tava faltando medida, tava faltando molde. Só que nessa época a gente já fazia alguma coisa de bolsa, já tinha feito umas coisas, eu já estava desenvolvendo umas coisas sozinha, já me atrevia a fazer, porque eu sou muito atrevida, eu sou muito assim, não sei, vamos, enfia a cara que a gente aprende. Não fico muito na medonha. Aí eu falei assim, não acredito que eu paguei R$80 para isso, daqui eu vou ter que pensar para calcular tudo isso. Mas eu fiquei muito possessa da vida, a gente ficou muito pé da vida, por ter pagado caro. E era uma época que estava uma moda fazer projeto, né? Eu lembro, você teve um boom para fazer projeto, e aí você olhava a qualidade dos projetos, era bem questionável mesmo, era bem complicado. Isso, e aí eu falei, não é possível. Aí acho que passou 2 meses, eu falei assim, acho que no mês seguinte eu falei, pois eu vou fazer um projeto, não é possível que ninguém saiba fazer um projeto decente. E aí eu refiz, assim, vamos dizer, em cima daquele molde, eu falei assim, eu vou fazer um molde dessa mala com todo passo a passo, com foto, vamos ver. E aí eu com ela fizemos a foto, fizemos as escritas e vendemos, acho que a R$30. Eu lembro que os projetos, a gente vendia os primeiros CD, porque não tinha essa onda de mandar PDF. Então, a gente vendia o CD, gravava, a foto era assim, quando era o CD, a foto era colorida, se a pessoa queria impressa, a gente imprimia preto e branco, porque era muito caro, a gente levava para a gráfica, imprimia preto e branco. E aí que começou, até que começou a onda, a gente fez junto, deu uma graninha legal, e aí passou uns 2 meses, veio a Mega. Aí a minha irmã conhecia a Zélia, que fazia alças. Ela sempre teve em feira. E aí ela foi mó cara de pau, chegou na Zélia e falou assim, Zélia, você não arranja um espaço, não tem interesse? A gente faz umas bolsas com as tuas alças e você cede um espaço na Mega, um pedacinho para a gente pôr uns projetos, a gente usa os projetos, as suas alças, enfim, faz uma parceria. A Zélia cedeu. Beth, ela cedeu... acho que 90, 1,20 m, um pedacinho, porque você sabe que estande de Mega... Cabia ela cedeu um pedacinho. Cabia uma de vocês, sem se mexer muito, respirando. Isso. Aí, meu irmão falou assim, Cris, a Zélia topou, a gente paga um tanto para ela, porcentagem do que a gente vender e a gente põe. Eu falei, então bora, vamos fazer. A gente desenvolveu 10 projetos para Mega. 10 projetinhos, assim, básico, assim. E aí a gente imprimiu, tudo muito rústico ainda. A gente imprimia na gráfica preto e branco, e se a pessoa quisesse a foto colorida, depois ela entrava em contato e a gente mandava por e-mail o arquivo colorido, porque a imagem preta e branca não ficava tão bonita. Eu confiava muito na descrição que eu fazia no projeto. Então eu tinha que tomar muito cuidado a hora que eu tentava passar o passo a passo ali no projeto bem descrito para que a pessoa pudesse entender. Gente, Beth, foi um sucesso ali. Eu lembro que o primeiro dia a gente vendeu quase tudo o nosso estoque, porque a gente não esperava, a gente não tinha feito. Eu lembro que a gente fez 10, 15 projetinhos de cada modelo, achando que... não sabia, nunca tinha participado de feira nenhuma. E aí a gente falou, acabou, chegou uma certa hora da tarde e tinha acabado os projetos. E aí eu lembro que a gente mandou os maridos imprimir, levar na gráfica enquanto eu estava lá. Minto, o primeiro dia eu fui, minha irmã ficou em casa dando suporte. Eu falei, Paula, corre, vai imprimir, que essa noite nós vamos ter que rodar esses projetos. E os moldes eram riscados na mão, comprava aqueles rolos de papel assim, e a gente riscava na mão, assim, os moldes. Nossa, era na mão ainda. Lembra que a gente... eu não sabia fazer nada no computador. Eu lembro que a gente voltamos da feira um dia, era uma bolsa de bebê, ela tinha 12 páginas, 12 moldes.
6 moldes grandes, riscados. A gente ficou até às 4 da manhã para fazer os projetos, que não durou até 1h da tarde, bem dizer, do dia seguinte. Caramba! Porque a gente não dava conta de riscar, né? Imagina, eu e ela riscando de madrugada, empacotando para 9 horas da manhã ter que sair de casa para ir para a Mega Artesanal. Os primeiros foi assim, muito sacrifício. Bem doido. E aí foi. Aquele primeiro ano foi. Aí, assim, vendemos legal, a gente não esperava. No segundo ano, que foi a prova, aí... Minto, no segundo não. Aí ela liberou pra gente ir pra Limeira, porque a Zélia fazia Mega e Limeira. Fomos pra Limeira. Muita gente que tinha ido na Mega foi pra Limeira buscar projeto, porque tinha gostado do projeto. Aí legal. A gente teve a certeza que o pessoal gostou do nosso projeto, que o pessoal chegava... Meninas, adorei vir buscar mais projeto, é um projeto bem feitinho, a gente entende, isso sim é... E aí a gente teve o retorno do nosso trabalho. Entendi. E a gente falou, bom, acho que a gente está no caminho certo de fazer os projetos assim, de entregar, né? Porque eu tentava passar para o projeto que eu queria encontrar nos projetos quando eu encontrava. E vocês continuam ainda fazendo esse trabalho? Ainda está o ateliê Paula e Cris? Como ele está agora? Sim, e aí que nasceu o ateliê Paula e Cris Kondo. Ah, entendi. Na verdade, antigamente era ateliê Pane Arte. Há uns 2 anos atrás, aí a gente fez a Mega 2 vezes com a Zélia Limeira, fez um ano, depois no ano seguinte. No terceiro ano ela não quis mais. Aí a gente arranjou, a minha irmã falava assim, não, nunca, eu só vou para a Mega se for desse jeito. É muito investimento. Ela é, tipo assim, enquanto eu sou muito... arrojada, tipo assim, ela é mais... vamos, seja o que Deus quiser. Ela é muito pé no chão, Beth. Ela é bem assim. Que bom, não vou dar o passo mais do que dá certo. Aí no terceiro... Aí no terceiro ano ela arranjou uma sócia para a gente dividir um stand da Mega, para rachar, porque a Mega a gente vem pagando antes. E aí... rachamos a Mega, mas você sabe que sociedade com gente muito assim não dá muito certo. A gente não brigou, tal, mas sempre dá um negocinho. Aí no quarto ano a gente falou, não, vamos encarar, eu acho que a gente tem condições de encarar sozinho, seja o que Deus quiser, vamos vender esses projetos de pouquinho mensal, a gente nem tinha site, nada, e aí a gente vai pagando com as vendas dos projetos mensais, a Mega, né? E aí foi indo. E aí a gente conseguiu, acho que do terceiro ano em diante, do quarto ano em diante, a ficar sozinha, a fazer a Mega e Limeira sozinha. Aí a gente começou a desenvolver, aí as coisas foram melhorando, a gente comprou impressora. Eu já fazia no Corel, eu já montava, na verdade, os projetos no Corel, mas eu não tinha tanto domínio de como fazer os moldes no Corel. Aí eu fui estudar, até hoje ainda estou aprendendo, né? Tem coisa que eu vou aprendendo no Corel para incluir nos meus projetos, nos meus moldes desse jeito, mas foi evoluindo. Antigamente, gente, era na mãozinha ali mesmo, desenhado tudo na mão. E aí você, do interior de São Paulo, aí agora você está no litoral de São Paulo, teve uma passagem aí pelo Japão, mas também você já esteve em outros lugares do mundo, você já morou em quantos lugares? Como que é essa sua trajetória de andarilha do mundo? Gente, eu não morei em muitos lugares, eu conheço alguns países, não muito, porque nessa de ida eu dou uma paradinha, eu gosto de passear, gente, se eu pudesse eu passava, eu falei que minha velhice, eu quero trabalhar para ter minha velhice assim, passeando para o mundo. Então assim, de morar mesmo, eu só morei aqui no Brasil e no Japão, gente, eu não morei em outros lugares, mas eu gosto de conhecer outros lugares, então assim, de morar, morei lá e morei aqui, mas conheço Tailândia, conheço Alemanha, um pouquinho, conheço os Estados Unidos agora, que eu fui 2 anos atrás, mas não conheço muito, assim, queria ter viajado, me arrependi, porque lá no Japão a oportunidade de você viajar te dá muito mais chance, e eu não pensava, gente, não pensava ali, eu fui para lá, eu tinha 17 anos, pai, eu queria aproveitar, na verdade eu fui, quando eu saí daqui do Brasil, meus pais não tinham condições de pagar a faculdade. Eu não tenho graduação nos meus estudos, eu tenho meu segundo médio,
com técnica em administração, mas eu não tenho uma graduação formada, porque não dá. Imagina, eu morava em Registro, a cidade era um ovo, você formava, você era secretária de médico ou você era professora, eram as duas únicas profissões que você se formava na cidade. Olha a vida como que é. Eu falei, gente, professora eu não quero ser nunca. Que ironia! Mas não de criança, dá para assim, entender. Então, a minha intenção na época era isso. Eu falei assim, não, gente, eu não quero ser professora e eu não quero ficar sentada atrás de uma mesa atendendo médico, entendeu? E paciente. E aí eu falei assim, meu pai tinha ido embora, e naquela época, acho que eu tinha 15 anos até. E aí, com 16 anos, estava no primeiro do segundo grau, na época, se falava assim. No ensino médio, no segundo ano, uma amiga minha foi, meu pai falou, não, você não vem, você termina seus estudos, depois você vem. Quando eu terminei meus estudos, eu fui porque eu queria trabalhar 1 ano, para mim voltar e fazer uma faculdade de moda. O meu sonho era fazer a Santa Marcelina. Uhum. Eu tinha um sonho de fazer a faculdade de moda na Santa Marcelina. Falei, não, eu vou trabalhar 1 ano, e aí eu volto, junto uma grana, volto e vou fazer minha faculdade. Filho, você vai por o mundo, com 17 anos, você aprende outras coisas, você aprende a se virar. Eu fui morar com 10 meninas fora. Eu não fui morar com meu pai. Meu pai morava longe de mim, 8 horas de viagem. Eu estava em outro estado. Eu fui para uma casa onde tinha 10 meninas trabalhando num campo de golfe. E aí você vai aprendendo com a vida ali, a se lidar, a ver. Você chegou a casar lá, conhecer suas... Sim. Meu marido é brasileiro, é de São Paulo, aí do Carrão. E aí eu casei. A gente, que lá, o duro de lá, eu falo, gente, a gente fica carente. Então, o pessoal lá se junta muito rápido. Pensa assim, você conheceu, 4, 5 meses vocês estão morando junto. Eu não sei o que dá na cabeça de brasileiro. Na minha época, eu vou falar, porque eu também pensei desse jeito, mas depois que a gente fica adulto, fica mais velho, você começa a pensar mais as coisas. Mas o pessoal se junta rápido. Então, eu com 20 anos, eu namorei tudo lá antes, eu com 20 anos eu fui morar com ele, namoramos e tal, eu fui morar com ele. Ele foi um parceiraço comigo, e até hoje, a gente já passou por poucas e boas, a gente já teve 2 filhos, a gente já perdeu 2 filhos, né, de problema genético, enfim. E aí o meu Vitor, o meu filho agora, ele nasceu lá, e veio embora com 5 anos. Gente, quando eu vim embora, ele tinha 5 anos, né? Então, é uma vida inteira ali, mas a gente tem muito convívio com o brasileiro, né? Hoje em dia não é uma coisa muito distinta. Tem a comunidade brasileira muito forte lá no Japão. Que bacana. Mas fora daqui, gente, não conheço. Conheço os outros países só como turista mesmo. Mas é bom. Hoje você tem, assim, mas hoje em dia também a gente não está mais preso não precisa viajar o mundo e conhecer tudo pelo só presencial, né? A gente tem hoje uma vida virtual bem intensa, e a tua é uma das boas, né? Porque são mais de 13 mil seguidores no Instagram, mais uma porção lá no Facebook. Como a internet hoje, né, dentro desse universo, e principalmente depois de tudo que a gente está vivendo, e você principalmente, como que tem sido a internet, como ela tem atuado no seu negócio? Beth, se eu te falar, assim, o Facebook, antes da pandemia, o Facebook era a minha porta de comunicação com os meus seguidores, com as minhas alunas. Mas eu nunca dei muito valor para a internet. Por quê? O pessoal já conhecia a gente da feira, e quem dava muito cara a tapa, quando começou a onda da feira, minha irmã foi convidada pela Ateliê na TV, veio o convite. Depois ela chegou a fazer revista, não sei se foi com você ou não. Ela chegou a fazer. Foi com você, Beth? Foi, porque Então, ela chegou a fazer revista. Aí ela falou, Cris, você quer ir lá? Não. E eu morria de vergonha. Pensa que eu falei assim, não, vai você. Não tem problema, você dá a cara, você representa a Ateliê Paulo e Cris Kondo, antigamente era Ateliê Paniarte. Pode ir, eu acho que não na tem época problema. Era Ateliê Paniarte, não é? Acho que era, sim. Era.
Aí a gente começa. Agora eu comecei a lembrar algumas coisas, né? Que aí eu pensei, bem que o Kondo nunca me foi estranho, tá? Você conhecer. Então, porque era ela, Beth, que eu nunca fiz questão de aparecer, de dar, porque assim, ela fazia o nome, o pessoal sabia que era, para quem conhecia, sabia que eram as duas irmãs, e eu era muito de dar workshop, eu era muito de dar aula. Há anos que eu venho dando aula fora, eu vou muito para São Paulo dar aula. Eu fechei uma parceria na época da Xume, que todo mês eu estava na Xume dando aula. Então, as meninas, e o Facebook era uma porta ali de comunicação, o pessoal conhecia, ia ali, fora que o meu era muito de boca a boca, né? Uma aluna puxava outra, uma aluna levava uma outra amiga. Para mim, estava ótimo, Beth, eu não tinha necessidade de vir para a internet. O negócio pegou foi ano passado, que a hora falou assim, eu estava ano passado com 4 workshops agendados, eu tinha São Paulo, eu tinha Ribeirão Preto e eu tinha Curitiba. Tudo fechado para mim, turmas fechadas para mim dar aula. Foi o ano que eu comecei a expandir fora de São Paulo até. De repente a pandemia veio e fechou tudo. Acabou. Eu juro que os primeiros 15 dias bateu o desespero. Eu falei, lascou. Agora meu nome vai para tudo quanto é lado. Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou... Não ia ter feira, não ia ter... mas acho que vai ser só um mesinho isso. Eu jurava que ia ser, tipo, um mesinho, entendeu? E aí eu falei assim, lascou. Eu falei, seja o que Deus quiser. Passou, eu fiquei os 15 dias em choque, pensando o que ia fazer. Eu falei, sabe uma coisa? Vamos ativar esse Instagram. Meu Instagram era pessoal, se for buscar umas fotos minhas, era só foto de vida pessoal, não tinha lá no comecinho, não pensava. O meu forte ainda era o Facebook. E aí tava todo mundo migrando pro Instagram. Aí eu comecei a trabalhar do meu jeitinho ali no Instagram, vim postar umas coisinhas, mas aí eu sei que eu precisava dar as caras e como fazer. Aí eu comecei a gravar uns videozinhos de 15 minutos no IGTV, ali rapidinho, ensinando alguma coisa. Até que o Doutor começou as lives também. E aí o Doutor falou assim, bom, Cris, tem um convite, tal, para fazer? A Cláudia falou assim para mim, eu falei assim, Claudinha, vamos, né, seja o que Deus quiser. Gente, Beth, suava o sovaco assim, ó. Aí o Doutor falava assim, Cris, eu falei assim, Doutor, olha, a gente mas ia ainda nessa época já estava presencial ou ainda era só pelo virtual que ele estava fazendo essas lives? Teve uma só época pelo virtual. Só pelo virtual, né? Só pelo virtual, logo no comecinho ali. E a gente vai para Campos do Jordão com ele, eu conhecia ele, não era um negócio de eu estar com ele, era um negócio de eu vir dar minha cara a tapa ao vivo para todo mundo ver. Eu não estava acostumada com isso, gente. Eu sempre falei assim, gente, olha, me dá uma sala de 15 alunas, que era às vezes a quantidade de gente que eu dava no workshop, que eu tiro de letra, eu não tenho medo de dar aula, eu sei que eu dou conta da minha turma, mesmo com vários níveis, mas me coloca na frente de uma câmera, parece assim que você não sabe nada, entendeu? Entendi. Se fica com aquela pressão assim, que tá todo mundo olhando só você, e aquilo me apavorava, e me apavora ainda, muitas vezes, não vou mentir, ainda fico assim, tremendo. E aí eu falei, Doutor, debaixo, antes de entrar ao vivo, Doutor, ele falou, Cris, como que tá? Eu falei, tô suando sovaco. Eu falei assim, tô nervosa, não sei, calma, faz o que você sabe fazer, tá tranquilo. Eu falei, Doutor, me dá a sua sala, cheia de aluna das meninas lá de Campos do Jordão, que eu dou aula, tranquilo, mas me colocar, vai dar tudo certo. Enfim, eu fiz, morrendo de nervoso. Que bom que foi com o Doutor, assim, suando. Né? Querido parceiro, né? Que ele tranquiliza, que ele apazigua, né? E aí ele foi me acalmando. Não acalmei, eu vou ser bem sincera, que eu dei aquela aula super nervosa. Quando terminou, eu falei assim, graças a Deus, acabou. Procurei uma peça.
E assim, não vou mentir, foi um bom tempo ainda fazendo as coisas na internet, vindo dar aula na internet, fazendo, eu comecei com uns videozinhos, comecei com umas mãos muito nervosas. E aos poucos eu comecei a dar as caras, a vir fazer story. Ainda eu, tipo assim, eu gravava uma story 500 vezes para salvar entendeu? Assim, mas isso é todo eu mundo, sou muito não se preocupa, crítica. não. Não se preocupa que isso é o normal, todo mundo faz isso. Depois não, hoje em dia eu falo, Dani, só tá com a cara enrugada, tá não sei o quê, vai ficar. Esses filtros ajudaram muito. Viva os vem filtros. Que vem, esses filtros salva. Assim, hoje isso. Estou melhor, meninas. Hoje, eu vou ser bem sincera, até que eu perdi a vergonha. E muita gente que me acompanhou lá no comecinho da história fala, verdade, Crisda, se você pegar o vídeo lá no comecinho do vídeo mais agora... de 13 mil seguidores, eu acredito que você está bem à vontade, fica tranquila, tá tudo certo, tá tudo certo. Elas falaram assim, nossa, eu sou a primeira live com agora. E aí quem me trouxe para as lives foi uma amiga minha aqui de São Vicente, a Elaine Red, que ela fazia tudo live. E eu sempre fui de gravar vídeo, né, só para os projetos, eu nunca fui de soltar ao vivo assim. Aí a Elaine que me ajudou a vir para lá. Cris, eu vou aí. Ela tem um filho, o Igor, que ajudava ela, era bem descontraído nas lives dela. Eu vou aí, a gente vai fazer uma live junto. A primeira live que eu fiz com ela, primeira live na minha vida, eu fiz com ela. Ela veio até aqui o ateliê me ajudar a fazer essa live. Que legal. E aí eu fui. Foi desse jeito. Foi ela que me incentivou a vir fazer as lives, porque eu também morria de vergonha. Então, sempre tive ajuda de alguém para me dar o pontapé. E aos poucos você vai dominando, entendeu? Você dá um passinho, quebra um negocinho, uma barreira sua, dá outro passo, quebra outra barreira. Não é assim, papo, entendeu? Como todo mundo acha que é. Sensacional. E Cris, e hoje como você define o seu negócio? Assim, é o ateliê? É a internet? Você falou que está retomando os workshops presenciais, né? Mas e você também dá curso virtual? Como que funciona? Qual que é o seu negócio hoje? Bom, meu negócio hoje continua os projetos, mas o que eu vi? Antigamente era só projeto que eu desenvolvia, eu queria trazer peças novas, técnicas novas. Com a internet do ano passado para cá, o que eu percebi? Não adianta eu ensinar só a peça para você, entendeu? Você vai, faz a peça, mas assim, se você não vender aquela peça, você não vai ter dinheiro, vamos dizer, ou a maioria, tá? Para querer investir em comprar mais projeto meus ou de alguma outra artesã que seja. Então, assim, tudo eu acho que é um círculo. Eu ensino a peça, mas eu vi a necessidade dos meus seguidores em caixinhas mesmo de pergunta, a dificuldade em colocar um preço, em como vender, em como administrar o seu ateliê, entendeu? E aí foi isso, do final do ano para cá, conversando com algumas pessoas, eu senti essa necessidade. E aí eu fui buscar gente que pudesse ajudar. Não é minha área, não sou formada em marketing, em administração, nem tanto que eu tenho um consultor no Sebrae que me ajuda a administrar meu ateliê, porque eu também, pensa, gente, eu era péssima, eu não anotava nada. Eu sei costurar, pronto, ponto. Agora... Gosto muito de cálculo, adoro fazer matemática, mas administrar as coisas, não sabia quanto que eu tinha gastado, quanto que eu tinha vendido, não sabia nada. E aí eu fui na necessidade de pessoas assim, e aí eu comecei a buscar para mim. Só que no mesmo tempo eu senti com a internet, como eu tenho agora essa aproximação com esses seguidores de tão longe, vamos dizer assim, do Brasil todo, às vezes até de algum, que muita gente tem essa dificuldade, às vezes até pior do que eu, ou a mesma dificuldade. E aí eu achei um ponto que eu falei assim, eu acho que eu posso ajudar. Da mesma forma que eu estou aprendendo, eu acho que dá para mim levar isso. E aí teve o Bruno, no final do ano, que veio com uma proposta de ajudar a vender, porque deu aquele boom de máscara, né? Todo mundo ganhou de dinheiro. Mas assim... Foi fácil vender máscara, né? Porque o mercado estava pedindo, Mas depois que começou a cair, o pessoal tinha que vender as peças.
E aí eu trouxe o Bruno, ele me ensinou muita coisa e eu trouxe o Bruno para mostrar para elas como que poderia vender na internet, porque a gente já não tinha feira, a gente não tinha bazarzinho, que era o que as artesãs que vendiam estavam acostumados a fazer. E aí eu trouxe o Bruno para ensinar, dar algumas dicas. Daí que começou mais ainda a história do empreendedorismo, de trazer esses tipos de temas para ajudar esse pessoal. Então, não é só o projeto hoje, eu falo. O projeto é uma fonte de renda para mim? Sim, o projeto é uma fonte de renda para mim. Mas não adianta ser só uma fonte de renda, eu tenho que fazer eu tenho que te ajudar de alguma forma. Eu não quero só vender o meu projeto para você. Eu quero vender o meu projeto, mas eu quero que você faça o meu projeto e venda também. Senão você não vai voltar para comprar os meus projetos. É verdade. Então aí eu vou buscando temas para isso, para que eu possa ajudar você de alguma forma. Te ajudo com técnica, o que eu sei eu vou passando para você. Mas hoje em dia, essa onda de marketing digital, de venda online, tá muito assim. E aí, não é o que eu trago seja exatamente correto, mas é o que eu acho que pode te ajudar de alguma forma. E você capta aquilo que serve para você, entendeu? Que encaixe dentro do seu ateliê, dentro do seu estilo de vida, de artesã, enfim. Você também vende as suas bolsas e também acessórios para quem produz as peças que você ensina, não é? E você consegue aplicar todos tudo isso que você aprendeu novo, esse trabalho dentro desse modelo, né? De venda. Sim, Beth, vamos dizer assim, as minhas peças de venda, eu vou ser bem sincera, eu não tenho um público, eu não me dedico tanto às minhas peças de venda para público final, tá? Eu tenho a sorte, que nem o ano passado eu fiz peça, o que aconteceu? Como eu trabalho com uma marca de tecido, nem como você fala assim, parceria. Por muitos anos tive parceria, mas não é nem rentabilidade, é por nome, vai fazendo nome. Eu fazia com os tecidos dela, mas eu fazia com os tecidos dela porque encaixava nas minhas peças, nos meus modelos, tá? Não foi porque tivemos uma parceria. E aí, essa como que eu posso falar? Essa dona dessa loja aí... Fornecedor. Isso, esse fornecedor... ela não tinha tantas costuras, então ela chegava no final do ano, ela arrematou todas as minhas peças, bem dizer. E 90% das minhas peças era com o tecido dela. Normalmente, eu não vendo minhas peças para público final durante o ano. Fica tudo como monstruário, porque aí quando eu vou para a feira, eu tenho peça para mostrar. E lá na feira eu acabo vendendo sim, porque aí eu preciso também ir renovando. E também é uma forma de fazer aquele capital empregado girar, né? O investimento que você fez, ele gira, né? Então é importante. Sim. No começo eu até fazia encomenda, tudo tal, mas não dava mais. Às vezes eu pegava encomenda e eu percebi que eu demorava para entregar, porque eu ia colocando outras prioridades. Eu falei, gente, não é meu ramo. E eu não gosto de deixar cliente esperando. Se eu assumo um compromisso com você, eu gosto de cumprir o compromisso. E essa pressão que eu tenho, olha, eu tenho que entregar isso para a Beth tal dia, me incomoda. Então, hoje, se você quiser comprar uma peça minha, olha, eu tenho essa pronta. Ok, eu posso vender para você. Mas eu não faço tanto essa parte de me posicionar só para vender as peças, como eu sei que tem muitas artesãs que só vivem de vender as peças. Eu ajudo, eu faço alguma divulgação, mas não é o meu foco isso. Meu foco hoje é outra coisa. Mas vendo, né? Quem tem interesse, pessoal, muita gente que vê o meu, mesmo dentro do Instagram, tem muita gente que não é artesã, que pergunta, você vende essa peça? Algumas eu vendo, outras não. As outras que eu sei que vai vir feira, que vai vir coisa... Ai, não, já fica. Porque quando vai chegando perto de feira, que nem a Mega Artesã, eu preciso ter uma coleção completa de peças, assim, porque a gente tem mais de 70 projetos já feitos aí, e eu preciso de monstruário. Que é quando a pessoa chega na feira, ela gosta de ver a peça na mão. Ela gosta, não adianta estar lá o projetinho assim, ela tem que ver como que é aquela peça. Então, aí, se eu deixar tudo para a última hora, eu não dou conta de costurar tudo. Entendi.
Ô, Cris, e você falou também que você teve durante muito tempo o Facebook, né? Foi o seu grande canal de comunicação. Você chegou a ter comunidade? Você tem comunidade no Facebook? Como é que funciona isso para você? Sim, a comunidade a gente criou uma da Ateliê Paula e Cris no ano passado mesmo, para jogar algumas livezinhas lá. Na época não tinha essa onda de live no Instagram, assim, e eu também não tinha coragem, então como eu só sabia gravar aula para os meus projetos, às vezes eu gravava alguma aulinha e colocava lá. E aí eu com a minha irmã, a gente abriu isso ano passado, na pandemia, para a gente ir colocando, só que eu não consigo alimentar. O que eu tenho no Facebook é que todos os nossos projetos são dentro do Facebook, em grupos fechados. Mas eu não tenho uma comunidade em que eu fique ali alimentando, entendeu? Sim. A minha comunidade hoje, vou ser bem sincera, é o meu Instagram. Nem tanto que o pessoal fala, ai, Cris, eu coloco seu nome lá no canal do YouTube. Não tenho, não consegui montar o canal do YouTube. Não tem nada dela no YouTube, já vou avisando, que eu também procurei. Não tem, porque quem tem é minha irmã, por quê? Que era ela que fazia, então tudo bem, não tava ali. E aí eu falei, gente, agora eu vi a necessidade que eu preciso montar, mas eu não tive tempo de montar. Então, a gente te entende. A gente te entende, porque é muita coisa para dar conta. E aí eu comecei a fazer umas lives de sexta-feira na brincadeira. E engajou minhas lives de sexta-feira ensinando peças assim, eu falo que é live de VaptVupt, é peça assim, para ajudar as meninas a usar retalho que tem, e peças fáceis, pequenininhas, de fácil venda, entendeu? Eu deixo as bolsas, coisas muito elaboradas, porque aí precisa de 1h30, 2 horas de aula para me ensinar para os projetos pagos. Mas aí eu peguei essas lives de VaptVupt para mim poder ensinar essas pecinhas básicas, baratinhas, que possam vender, de venda fácil, de usar pedacinho que você tem, porque toda artesã tem uma caixa imensa de retalho que fica ali, e aí você não tem o que fazer, e eu tento aproveitar esse tipo de retalho para poder ensinar alguma coisa. Entendi. Então, assim, minha comunidade é o Instagram hoje. E eu sei que eu não posso estar nele. Agora conta para mim, mas de qualquer maneira a gente está tendo que se reinventar em todos os sentidos. A gente sabe que a pandemia já alterou o teu dia a dia, porque alterou de todo mundo, e como você já falou mesmo, ele deu uma mudança de comportamento. Agora conta para a gente está caminhando para uma mudança que é o retorno, né? O regresso para a vida normal, entre aspas. Mas, de qualquer maneira, a gente tem um refluxo do que ficou e uma herança da pandemia que ficou para sempre. Como que o seu relacionamento com as redes sociais e como que alterou o seu dia a dia de cursos e do dia a dia de trabalho, e como que você projeta essa nova era híbrida para o artesanato no seu negócio especificamente? Como que você vai conciliar vida, cursos online, lives, etc., com os cursos presenciais que começam e devem, né, voltar com força? Então, eu vou ser bem sincera, Beth, eu ainda não troco nenhum curso online por um presencial. Eu gosto de estar ali, olha, pegar na sua mão e falar, dobra assim, costura assim. Eu acho que meus workshops, eu acredito que deve voltar ao presencial. Até tinha convite já para mim deixar agendado, eu não quis agendar enquanto não tiver certeza de muita coisa. Mas eu acho que o que veio da pandemia, o híbrido de fazer online, eu acho que vai permanecer. Até porque eu tô com uma turma que eu dava presencial em São Paulo, e o lugar onde tinha fechou. A Xume era um lugar onde eu dava e a Xume fechou. E eu tinha uma gama, eu tinha um grupo de aluna da Xume de 80 alunas ali, que elas meio que iam revezando mês a mês. Eu tinha um grupo, esse grupo ainda existe no WhatsApp, eu mantenho o contato com elas, porque acho que mas foi 4 anos de aula ali dentro da Xume. Então, todo mês, entrava gente aluna, aí se aquela aluna não podia esse mês, entrava uma outra aluna nova. Então, meio que eu juntei uma comunidade ali na Xume de alunas meio que fiéis, assim, e que sempre estava ali fazendo. Agora a Xume fechou. E
não sei o que vai ser, eu preciso achar um outro lugar que eu possa ir dar aula presencial. Mas enquanto isso, eu peguei uma turma delas, que elas me pediram, e eu venho dando aula online a cada 15 dias para elas. Elas, cada um costurando na sua casa, eu entro, que nem a gente faz normalmente, e aí eu costuro online com elas. Mas elas pretendem que não vai, se você não achar, a gente vai para Peruíbe. Entendi. Só que não comporta a quantidade de aluna que eu tinha lá. Então, eu acho que eu vou manter uma turma online. Eu vou continuar minhas aulas online, mesmo no Instagram, porque eu percebi que eu conseguia atingir gente de outros estados, de outros lugares que eu não tinha. Eu vou ser bem séria, a minha turma de São Paulo era a turma que morava ali em São Paulo. No máximo que eu tenho, eu tinha uma aluna de Ribeirão Preto que vinha, outra de Sorocaba que vinha, mas era pontual, né? Uma coisa assim, muito específica. E a online eu consegui ir para lugares... Expandiu o mundo todo, né? A globalização. É maravilhoso. A internet levar, né? Muito bom. E assim, e eu sinto que eu vou ter que manter a online. E só que eu quero voltar para o workshop, eu sei que ainda vai continuar, eu não sei o que vai ser. Aqui, por exemplo, no ateliê eu diminui uma turma eu diminui, e a minha turma de registro também, esse ano tá parado. Elas falam, quando que a gente vai voltar? Eu não sei se eu vou voltar com todas as aulas presenciais que eu dava semanalmente aqui. Eu acho que eu já não volto. Porque na realidade o que acaba acontecendo, você não dá conta, e segundo o que a gente descobriu, que pelo sistema online a gente ganha tempo, né? Que é a locomoção, justamente, né? O translado entre os lugares. Isso mesmo. Então, e a proximidade. Então, é muito bom a gente poder encontrar as pessoas, estar junto com as pessoas, então só que encaixado dentro de uma agenda inteligente, né? Um planejamento inteligente onde você consiga conciliar as duas coisas. É sensacional. Eu acho que é uma possibilidade, dentro dos benefícios desse tempo que a gente viveu de caos, eu acho que esse é um dos grandes benefícios que a gente está levando como herança, né? De aprender a lidar com os dois lados. E eu acho que isso é fortíssimo, é bem bacana. Hoje em dia eu posso dizer que eu tô assim, já entrando nesse pezinho. Eu voltei com a presencial só aqui no ateliê, eu não fui ainda para fora, mas eu mantenho as minhas online ainda. Eu acho que vai ter que seguir mais ou menos nesse ritmo ainda. Mas não vou deixar de fazer os presenciais, o workshop, mesmo que seja em outra cidade, alguma coisa assim. Ai, gente, não tem nada do que... Eu acho que vai vir com força, talvez... de você ir, de você conhecer, de você abraçar, de você ver. Teve aluna, eu fico muito lisonjeada, tem uma aluna minha que era de Ribeirão Preto, até não foi nem na época da pandemia, foi na época antes, que ela veio de Ribeirão Preto, e eu também não era tão famosa assim, nem sou, que ela chorou na aula. Ela chorou e me abraçou. Cris, você não sabe a emoção de eu estar aqui fazendo uma aula. Gente, isso daí não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Você receber um abraço de uma pessoa, e eu nunca esperava, Beth, ter esse retorno, assim, de pessoas, assim, que achava que é aquele negócio, sabe? Não é, eu sou gente de carne e osso, que eu erro, que eu desmancho, entendeu? Que eu esqueci o negócio e volta. Gente, peraí, que eu esqueci esse negócio, vamos voltar? Sou humana igual todo mundo. Mas só passar o que realmente eu sei. É igual, é humano igual a todo mundo, mas a gente sabe que existem humanos que são mais especiais que outros. Então a gente considera que você está dentro dessa leva, são os mais especiais que os outros. E tudo bem também. Estamos dentro. Muito bom. Ai, Cris, vontade de ficar o dia inteiro batendo papo, mas nosso tempo vai chegando ao final. A gente tem aqui por tradição finalizar com você deixando todos os seus contatos e deixando uma mensagem para quem ouve a gente, para as suas alunas e também para quem não te conhece. Bom, vamos lá. Eu vou deixar meu contato. O contato no Instagram tá como Cris Kondo. Ateliê, não é nem ateliê, tá? Eu tirei até, eu coloquei só @Cris Kondo, porque é assim que o pessoal tá me achando. No Facebook também, no Facebook acho que tá Ateliê Cris Kondo, aí vocês vão me encontrar. Gente, não tenho canal no YouTube, não deu ainda tempo, por enquanto nessas duas redes sociais. Agora, a mensagem que eu tenho para os meus artesãos, para os meus seguidores, para vocês que sejam,
não desista, persista, não desanime. Eu acho que tudo tem um jeito, por mais que pareça difícil hoje em dia, do jeito que está, eu acho que sempre tem um jeitinho. Se você não arriscar, você nunca vai saber se aquilo vai dar certo ou não. Errou uma vez? Vai lá, faz de novo, faz 2, faz 3. Uma hora eu sei que você consegue. Foi assim. E ainda está sendo. Eu erro, eu volto, eu aprendo de novo, refaço. E também não fique. Essa semana eu até postei, bem rapidinho. Não olha a grama do vizinho, é mais verde. Deixa lá, é a grama dele, foi ele que plantou, não sei o que. Plante a sua. Nasceu 2 graminhas, ok, beleza. Fique feliz porque nasceu aquelas 2 folhinhas da sua grama. Regue de novo. Plante de novo mais uma, que ela vai dar mais 2, mais 3, e assim que vai ser. Deixa lá, o seu uma hora vai ficar verde para você. Aquelas 2 já está verde, linda para você. Muito bom. E sabe que tem mais? Eu só vou acrescentar uma coisa nessa tua grama. Dá uma olhada para cima e vê se não tem nenhuma sombra fazendo, porque grama nasce com o sol. E às vezes tem gente fazendo sombra para a nossa grama não nascer. Então é importante a gente também olhar, sabe? Olha para cima, às vezes a gente não tá conectado direito lá com cima, lá com o pessoal lá de cima. Então, tira um pouco a sombra e segue em frente, que a tua grama floresce fácil. Muito bom, Cris, muito bom. Que alegria ter você aqui com a gente. A gente já tem o privilégio de ter a Cris com a gente lá no Clubcraft de vez em quando, assim, ela está quase sempre lá. Eu adoro. Tem hora que não dá, mas eu sempre posso, eu tô lá escutando. A gente fica de olho e a alegria de poder compartilhar essa querida junto com vocês é muito bom mesmo. Vamos terminando por aqui. Obrigada, meninas. Beijo grande. Semana que vem tem mais. A gente está preparando para vocês. Um beijo e até lá. É isso, maravilha. Beijos, obrigada, meninas. Obrigada, Cris. Muito obrigada, gente, por ter ouvido a gente até aqui. Reforço aqui o que foi dito pela Beth, pela Cris. As nossas questões a gente não terceiriza, a gente tenta de diferentes maneiras até que a gente resolve, até que a gente conquista. É isso, a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo! Tchau, tchau!